Bem-vindos, caros alunos, à nossa segunda aula de Sociologia, aula essa onde a gente busca refletir os conceitos que surgem na nossa sociedade, os conceitos que foram construídos ao longo da história. Eu sou o professor Alex e vou conduzi-los na tarefa de refletir sobre novos conceitos, como, por exemplo, o racismo, as ações afirmativas e a pluralidade cultural. A gente vem passando por uma série de conceitos e convém que a gente possa entendê-los bem. Conceitos como raça, a gente sabe que só existe uma raça, que ela não serve para classificar grupo, raça há uma só, a raça humana. Nós temos a questão grupo, a etnia, a etnicidade. Nós temos a questão do genocídio, o etnocídio, a questão da segregação. Então, são conceitos que nós já passamos na nossa última aula e agora nós vamos adentrar a novos conceitos. Mas antes, eu convido vocês a olhar para a tela e refletir sobre esses dois artigos. O primeiro, da nossa Constituição Brasileira, artigo 5º, e o segundo, artigo 1º, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1945. O primeiro artigo diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Vamos para o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Para um tempinho da sua aula para refletir sobre esses dois grandes artigos que constituem leis importantes no nosso país e na nossa humanidade. Porque quando se entende bem esses dois artigos, nós evitamos situações constrangedoras, evitamos situações péssimas e ruins que muitas vezes surgem na nossa sociedade. É necessário nós entendermos essa igualdade que perpassa por todos os seres humanos. Nós somos livres, nós somos dignos, nós somos seres que possuem direitos e precisamos fazer o uso deles. É por isso que agora então nós entramos aí no primeiro conceito, o conceito de racismo. Racismo significa inferiorizar uma pessoa, considerá-la inferior. Entra dentro do aspecto físico, como por exemplo, cor da pele. O racismo sempre provém de uma visão estereotipada. O que seria essa visão estereotipada? É uma visão construída, uma visão errada, um modelo que se prega por aí, mas é um modelo errôneo. Como, por exemplo, a gente afirmar, franceses são sempre rabugentos, né? Os cariocas são malandros, argentinos são metidos. Percebam que nós vamos dando estereótipos a esses grupos, e desses estereótipos, desses modelos, esses tipos que nós propagamos, é que surge o que nós chamamos de racismo, ou seja, o preconceito racial, um pré-julgamento, uma ideia que você tem antes. Por exemplo, se vocês olharem aqui na imagem da tela de vocês, ali existe uma propaganda nazista, uma propaganda que era destinada, foi elaborada pelo nazismo e que era propagada nas ruas da Alemanha, justamente com uma visão estereotipada dos judeus. Os judeus, aquele avaro que só gosta de dinheiro, cheio de caveiras à sua volta, responsável pela morte. Isso foi fazendo com que o racismo ele fosse crescendo, ele fosse aplicado. Visões estereotipadas, como a gente imaginar, todo negro tem habilidade em atividades físicas. É uma visão estereotipada. Ou que todo japonês tem facilidade no estudo. É uma visão também estereotipada. Ou seja, o racismo provém sempre desse pré-julgamento, dessa visão, desse estereótipo que nós montamos, essas visões equivocadas que nós acabamos disseminando pela nossa sociedade. É aí que a gente chega nas ações afirmativas. O que é uma ação afirmativa? Bem, já que o racismo se origina nesse pré-julgamento subjetivo, porque é um pré-julgamento que consiste na subjetividade de cada pessoa, nas emoções sem fundamento, há uma necessidade muito grande de combater esse racismo.
um combate aos comportamentos racistas e estereotipados, tá? Impostos. Esse movimento ele começa nos Estados Unidos em 1990. Essa busca de uma política, de uma ação que realmente combata esses comportamentos. Ou seja, facilidades concedidas para direitos que essas pessoas um dia acabaram perdendo. É aí que vai surgir a ideia das cotas nas universidades, nas escolas e nos partidos. A cota aos negros, às pessoas que provêm de uma classe social mais baixa, a aceitação das mulheres na política. O partido ele precisa ter um número de mulheres no seu partido para ser reconhecido. Isso é uma ação afirmativa, ou seja, a ação afirmativa tem a ver com reparar algo que já vinha sendo feito. Ou seja, já que essas pessoas sofreram preconceito, sofreram racismo, foram discriminadas a partir de visão estereotipadas, nós precisamos então reparar. E ao mesmo tempo que reparamos, prevenimos. E ela vai se diferenciar do que nós chamamos de política antidiscriminatória. A política antidiscriminatória, ela repreende e conscientiza o discriminador. Ou seja, na política antidiscriminatória, o trabalho é com quem discrimina. Na ação afirmativa, é com quem é discriminado. E aí que vai surgir, então, nas ações afirmativas, as inclusões, por exemplo, das minorias e a correção dos direitos que um dia foram negados. Por exemplo, acesso à educação. Negros e indígenas, durante muitos anos no nosso país, não tiveram um direito assegurado por lei da educação. Por isso que entra a cota como uma ação afirmativa para que isso aconteça. Ou seja, em 1990, então, existem políticas públicas brasileiras que vão começar a dar início à ação afirmativa, como, por exemplo, a inclusão das minorias nas faculdades. Quando a gente fala nas faculdades, a gente está falando ali dos negros, dos indígenas, das pessoas com deficiência. Isso é uma ação afirmativa que provém de uma política pública também. Para que a gente possa fazer uma análise, olha só. Na nossa Constituição diz o seguinte, no artigo 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Pergunte-se a você mesmo, será que todas as pessoas estão tendo direito à educação? Será que todas nesse momento possuem uma educação de qualidade e que prepara elas para a vida, para o trabalho? Em 2012, então, surge uma nova lei. Uma lei que nós podemos chamar de uma ação afirmativa. Uma lei que reconhece realmente o direito de estudo de todos, sem exceção. E essa lei, ela promove, então, uma ação afirmativa. Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o artigo 1º desta lei serão preenchidas por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos, indígenas e por pessoas com deficiência nos termos da legislação. Ou seja, a ação afirmativa é quando se vê que a lei por si só não garante o direito a todos. Por isso há uma necessidade de nós afirmarmos e assegurarmos aquele direito que é próprio de todas as pessoas. E como conceito também, nós temos a pluralidade cultural. Plural significa múltiplo, vários. Ou seja, existem várias formas do ser humano se relacionar com o ambiente, com as outras pessoas. Existem várias formas de se interpretar o universo. Existem várias formas de religiosidade, de relacionamento com o transcendente. Se eu perguntasse para vocês, nessas figuras, principalmente essas duas primeiras aqui da nossa esquerda, qual expressa a religião? A nossa resposta é as duas. A vaca sagrada na Índia e o crucifixo, elas expressam religião. Se eu perguntasse para vocês qual dessas imagens centrais expressa uma saudação, são as duas. Ou seja a saudação japonesa, ou seja o aperto de mão, são saudações. Dessas duas imagens finais, qual representa uma casa? As duas. Percebam que a forma como cada ser humano adentra a sociedade, reflete e se interage, surge então várias formas de ver o mundo,
várias formas de se relacionar, várias formas de mostrar a sua cultura. É por isso que nós falamos de uma pluralidade cultural. Dentro de um país existe muita pluralidade cultural. Nosso país ele é muito plural. Provavelmente as coisas que nós temos aqui no Paraná não sejam as mesmas coisas ou as mesmas ideias que talvez se tenha no Mato Grosso. Ou essa perspectiva de ser pluralidade, é engraçado a gente ressaltar ela sempre como riqueza. Riqueza cultural, diversidade. E nunca ver isso de forma negativa. Dentro da pluralidade cultural, nós temos o que nós chamamos de multiculturalismo, tá? Que pode também ser denominado como pluralismo cultural. É quando um grupo minoritário, ele preserva a sua cultura. Vamos imaginar os japoneses. Os japoneses são a sua minoria no nosso país. Mas existem muitos japoneses, sobretudo aqui no Paraná, no interior do Paraná, que preservam a sua cultura até hoje. Preservam a sua língua, a sua religião, os seus costumes, os seus hábitos. Ou seja, o multiculturalismo é justamente isso, essa preservação dessa cultura, essa preservação daquilo que é próprio. Na Austrália, nós temos os aborígenes, que até hoje ainda têm o seu direito de se expressar. Veja na Suíça, onde as línguas faladas no país é o alemão, é o francês ou o italiano, justamente pelo encontro de povos que ali está. E, ao mesmo tempo, as religiões católica e protestante são aceitas como religiões próprias e possíveis de serem realizadas. Mas exercício de reflexão. Após essa nossa aula, de nós falarmos de racismo, de preconceito, de reparação, de multiculturalismo, de pluralidade cultural, eu queria que vocês observassem na página 68 de vocês essa imagem. Reflita sobre essa imagem. Pense sobre essa imagem. Traga essa imagem para a sua vida e comece então a refletir sobre ela, a entender ela e a pensar sobre ela. A partir desses conceitos que nós já estudamos, eu deixo para vocês como reflexão, como estudo e ao mesmo tempo como atividade, os exercícios 4 e 5 da página 68, os exercícios 1, 2 e 3 da atividade praticando da página 70 e também acesso à nossa plataforma para que a gente possa então medir os nossos conhecimentos e mais uma vez progredir nos nossos estudos. Eu agradeço e espero vocês até a próxima aula.